Vamos lá, atenção, gravando. Olá, o Tela Aberta está no ar, o seu encontro com o universo do audiovisual. Hoje o nosso convidado é o jornalista, sociólogo e cineasta Sérgio Moricone, que conversa com a gente direto de Brasília. Sérgio nasceu no Rio e foi para a capital do país ainda bebê. Seu nome se destaca na história do cinema brasiliense como diretor, roteirista, crítico, escritor, professor e curador de festivais. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Tela Aberta. Obrigado pelo convite. Sérgio, por que você trocou a arquitetura pelo cinema? Olha, foi uma coisa tão natural, porque a primeira coisa é que eu não sabia por que eu estava me inscrevi no vestibular para arquitetura. Eu imagino que foi por influência do meu pai, ele era um industrial que fazia móveis e foi um designer de móveis, né? E eu, quando me inscrevi para o vestibular na UNB, eu estava na fila conversando, né? Aí, quando chegou na minha vez, a pessoa perguntou: e o seu curso qual é? Aí eu fiquei pensando, eu acho que lembrei do meu pai, falei: arquitetura. E foi assim que eu entrei para arquitetura. Era uma disciplina que me agrada muito do ponto de vista teórico, né? Mas quando começaram as aulas práticas, né, eu já vi que aquilo não era minha, né? Eu não tinha aptidão para arquiteto de jeito nenhum. E acabou que eu me dirigi para o cinema, e na verdade foi para a comunicação, porque não havia na UNB, nos anos 70, no final dos anos 70, curso de cinema. Existia jornalismo e tinha disciplinas de cinema, disciplinas de rádio, essas coisas assim. E é muito engraçado, porque isso é até uma cena. A arquitetura é contígua à comunicação. E tem um murinho, onde todo mundo fica sentado ali. E eu, já na arquitetura, eu ficava mais sentado com o pessoal de cinema, esperando as aulas, inclusive com os professores. O Vladimir era um que também dava umas paradinhas no murinho ali, onde todo mundo ficava sentado para conversar. Agora, foi muito curioso, porque uma das coisas decisivas para eu me enveredar para o campo do cinema foi na arquitetura, porque eu falava o tempo todo de cinema pela minha própria infância em Brasília. Que Brasília, para quem não sabe, é uma cidade vocacionada para o cinema, até porque ela era um acontecimento tão extraordinário e que desde antes dela existir, antes da inauguração, já os cinegrafistas pioneiros documentavam a cidade. Então, por conta disso, né? Até o Vladimir, no Conterrâneos Velhos de Guerra, ele cita ele pergunta: já imaginou se nós pudéssemos ver documentada a construção das pirâmides do Egito? E Brasília era isso. Brasília foi uma cidade que aconteceu no momento em que havia meios para documentação. Então, é uma quantidade enorme de fotógrafos, o Gauthierot, Thomas Farkas, do mundo inteiro e do Brasil, vieram fotografar a construção da cidade. Era quase que inevitável você se vocacionar para o documentário, porque você queria ver o que estava acontecendo, o que a gente estava vendo, vivenciando a própria construção da cidade. Você escreveu um livro sobre o cinema de Brasília. Para você, a visão que os cineastas do Planalto têm sobre a realidade do país é diferente da de outros polos, como Rio, São Paulo e Recife, por exemplo? Não, eu acho que sim, é muito diferente, embora as coisas convergiram um pouco depois de várias décadas da cidade, quando a cidade ganhou corpo, né? Eu acho que as coisas se mesclaram, se contaminaram, né? Muitos cineastas de Brasília trabalham, vamos dizer assim, mais vocacionados como o cinema do Rio de Janeiro e de São Paulo, e outros mantêm uma certa identidade que foi forjada ao longo da construção da cidade. Mas eu estava dizendo que isso tem a ver com o que eu estou falando agora. Que eu estava no curso de arquitetura, tinha um professor chamado Bica, que vivia ouvindo eu falar, só falava de cinema, por conta da minha infância em Brasília. Depois eu posso
falar sobre isso também. E ele chegou para mim e falou assim: rapaz, você devia estar fazendo cinema. Eu vou fazer o seguinte. Foi na época que estava sendo transferida uma favela, chamada favela, um acampamento do IAPI, e que foi transferido para uma nova cidade satélite chamada Ceilândia. E ele me deu 10 rolinhos, ou mais, mais do que 10 rolinhos de Super 8, e falou: olha, o departamento de arquitetura vai produzir você vai fazer um documentário sobre a Ceilândia. Então, foi justamente o meu primeiro filme, é um Super 8 longo, de 30 minutos, chamado Ceilândia 76. Então, eu tinha já essa vocação que veio do tempo da construção de Brasília, como eu mencionei, os cinegrafistas pioneiros e tudo mais, mas também por conta de uma coisa dessa, vamos dizer assim, vocação histórica de Brasília, por conta do curso de cinema da Universidade de Brasília, criado pelo Darcy Ribeiro. E, para você ter uma ideia, 2 professores, o Paulo Emílio Salles Gomes, foi um dos professores do curso de cinema de Brasília, e um aluno dele depois se tornou um dos principais professores do departamento, que é o Jean-Claude Bernardet, Nelson Pereira dos Santos, e uma série de outras personalidades importantes do cinema passaram pelo pioneiríssimo curso de cinema da Universidade de Brasília. E o curso de cinema tinha um aspecto muito interessante, que era ele se abrir, o curso de cinema da universidade queria se abrir para a comunidade. Então, eles promoviam muitos cursos fora do ambiente da Universidade de Brasília. E eu, criança, frequentava esses vários eventos. E para entender bem como é que eram esses vários eventos, eram sempre próximos, em locais próximos uns dos outros. O plano do Lúcio Costa, ele era uma multiplicação de quadriláteros. Cada 4 quadras seria autônoma, ela teria escola primária, escola secundária, um clube e várias outras, um supermercado e tudo mais. O primeiro núcleo foi o quadrilátero histórico de Brasília, que é nas superquadras 307, 107, 308, 108. Nesse quadrilátero histórico, Brasília não estava pronta ainda. Era onde era, vamos dizer assim, o coração pulsante do cinema, porque a UNB ficava na Asa Norte, mas Brasília ainda não estava toda construída, nem na Asa Sul. Mas nesse quadrilátero histórico já existia, é onde está o Cine Brasília, o Cine Cultura e depois o Centro de Criatividade, que depois se tornou o Centro Cultural 508 Sul, que agora é batizado de Centro Cultural Renato Russo. O meu jardim de infância era ali, era em frente ao Cine Cultura e um pouquinho mais distante estava o Cine Brasília. E a Fundação Cultural de Brasília era ali, na 508 Sul, na W3, onde, para vocês terem uma ideia como é que era Brasília no início, as cabeças, algumas das melhores cabeças do Brasil estavam aqui. Para vocês terem uma ideia, o primeiro secretário de Cultura do Distrito Federal foi o Ferreira Goulart. Então tinha essa coisa próximo de onde eu morava, que era uma vivência de cinema muito intensa. Porque no Cine Brasília e na Escola Parque, onde eu estudei, no auditório da Escola Parque, eu via criança ainda, aulas de... Eu não vi o Paulo Emílio, mas o Jean-Claude Bernardet dava cursos lá, e 3 professores que vieram a ser meus professores de cinema na UNB, que eram os 2 Geraldos, o Geraldo Rocha e o Geraldo Moraes, e ainda o Rogério Costa Rodrigues, que era também professor de cinema na UNB, eles davam cursos de cinema na Escola Parque. E eu frequentava esses cursos de cinema. E tinha um movimento muito intenso de cinema na cidade, porque a UNB promovia essas mostras. Por exemplo, eu vi mostra o expressionismo alemão, o neorrealismo italiano, tudo quando eu era criancinha. É tão impressionante isso, que eu vi Deus e o Diabo na Terra do Sol, projetado
na lateral de um prédio da 108 Sul. Se entrega, se entrega, Corisco! Eu não entrego a serena. Você atuou como curador do Cine Brasília, o tradicional cinema que faz parte do patrimônio cultural da capital? Sim. Eu acabei de me desvincular, eu fiquei 1 ano agora, depois da pandemia, me desvinculei, então esse foi um período de 1 ano, foi meu último período, mas antes da pandemia, eu fiquei durante 6 anos como programador do Cine Brasília. E você mencionou mesmo o curador de mostras e do festival. Em várias ocasiões, eu fiz parte da comissão curadora do Festival de Brasília. E eu acho que tem uma coisa semelhante na atuação de uma comissão curadora de um festival como o Festival de Brasília, que é importantíssimo, e quando eu atuei eu não chamo curador, mas como programador do Cine Brasília. Nos dois casos, você tem que ter um conceito de cinema, né? Claro que quando você faz parte de uma comissão curadora, como no Festival de Brasília, são várias cabeças diferentes pensando e que você tem que chegar a um lugar comum em que a seleção contemple o pensamento de cada um dos membros da comissão. No caso de uma programação como fiz no Cine Brasília, embora seja só você fazendo, tem muito do que você aprende como curador de uma comissão curadora. Porque, na verdade, você tem que ter um conceito de cinema, mas o cinema não pode refletir apenas o seu conceito de cinema. Você tem que não só colocar os filmes que você acha que dizem respeito ao teu gosto, mas também você tem que perceber correntes da sociedade, correntes entre os produtores e realizadores de cinema, que são importantes e que têm que ser contempladas também na programação. E qual a importância que você acha de um espaço como esse para a formação de plateias, sobretudo entre os jovens? É fundamental. Eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu acho que a minha formação como cineasta, como crítico de cinema e como curador de cinema foi feita em cima da programação desses espaços que eu mencionei para você. 70% dos realizadores da cidade foram forjados através das programações desses espaços que eu mencionei. Isso é fundamental para forjar uma cinefilia na cidade, que não vê o cinema apenas como puro entretenimento, que vê o cinema, eu também considero muitos filmes chamados de arte como de entretenimento, né? O Woody Allen tinha uma frase ótima, ele falou que o filme de entretenimento não me entretém. E tem um pouco isso, quer dizer, quando eu programei o Cine Brasília, eu dizia sempre que, no conceito geral, eu botava filmes também de público mais amplo, e eu dizia o seguinte, que o Cine Brasília, fora ele privilegiar a produção nacional e a produção de grandes obras premiadas em grandes festivais, ele ainda tinha uma abertura maior, porque eu programava os filmes que participavam do Oscar de melhor filme estrangeiro. Então, essa era a máxima abertura, porque dentre esses filmes existem grandes obras-primas do cinema, e aí você vai também dando espaço para todo tipo de cinema, para o cinema mais independente, para o cinema mais experimental e para o cinema ultra cult, que não abre sala, né? A gente chamava, essa é uma expressão, né? Os cinemas que abrem sala, mas tem filme que não abre sala. É isso mesmo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais Tela Aberta. Não saia daí. Já estamos de volta com Tela Aberta, que hoje conversa com o cineasta e professor Sérgio Moricone, direto de Brasília. Qual a importância de termos tantos e tão diversos festivais de cinema no Brasil? As coisas mudam um pouco a partir de épocas diferentes, né? Hoje em dia, eu acho que com a facilidade, com um instrumental muito à mão de muita gente, as pessoas ficam muito ávidas em fazer e ver filmes. E tem uma produção gigante, né? Gigantesca. O Festival de Brasília, por exemplo, quando abre a inscrição,
é uma coisa de amedrontar, porque você tem que ficar vendo 300 filmes, e só no Festival de Brasília, né? Que muitas vezes não repete filmes que são selecionados para os outros festivais. E eu acho que é muito interessante você ter, como você mencionou, uma quantidade enorme de festivais, porque, imagine, tem um Festival de Gramado, tem um Festival de Brasília, festivais no Rio e em São Paulo, e eles são dirigidos muito para o público desses locais. Agora, quando você tem festival no Nordeste, lá em Recife, em Fortaleza, e no Sul, e no Mato Grosso, tem um festival de cinema de Bonito, né? Você dá chance para uma diversificação enorme de público que quer produzir filmes e público que quer ver filmes e que não teriam condições, muitos deles não teriam, no público geral não tem condição de comprar uma passagem para assistir um festival fora do seu local. Só depois que eles começam a fazer filmes, que são convidados para os festivais, é que eles vão sofrendo a influência de outros locais. Então, eu acho que essa quantidade enorme de festivais de cinema é bom. É bom justamente porque cria um caldo cultural amplo e diverso. É muito curioso quando começaram a você ver filmes feitos no Amazonas, no Pará e tudo mais, como tinha uma visão diferente, até de Minas Gerais. Hoje mesmo, o cinema de Minas Gerais, que está muito interessante e produtivo, você nota uma percepção, uma sensibilidade, melhor dizendo, completamente diferente. Marte 1 é um exemplo, né? Eu acho uma maravilha de filme e é um filme que a gente pode chamar de mineiro. Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o quê? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós, seres humanos, vamos tentar colonizar Marte. E não só o Marte 1, como vários outros que passaram nos últimos anos, que tem essa característica mineira, como tem, por exemplo, em Pernambuco, não precisa nem dizer, né? Com Kleber Mendonça e com toda a turma em torno dele, e na Bahia também, que é um cinema que tem pouco a ver com o cinema do Rio e São Paulo, embora sempre tenha alguma coisa, mas eles têm uma identidade muito própria, como também existe uma identidade própria entre os cinemas do Rio e de São Paulo. Agora, Sérgio, Você já desconfia. Você identifica. Quais são seus maiores desafios como curador do Festival de Brasília? Eu já fui várias vezes, então foram várias etapas diferentes, né? O maior desafio é justamente você dar espaço para a maior diversidade possível, para que o festival em si tenha uma representação diversa no sentido regional e no sentido estético. Então, é uma tarefa dificílima, porque você imagina que o Festival de Brasília são 6 filmes, às vezes. Eu acho que o máximo que já teve foram 12 filmes, né? É uma amostra muito pequenininha. Então, você tem que, às vezes, claro que você imagina que tem de um determinado tipo de filme, tem 3 ou 4 muito bons, mas você tem que abrir mão de 2, por exemplo, para abrir espaço para uma cinematografia regional que você nota uma certa potência ali e que você tem que colocar para que as pessoas tomem conhecimento do tipo de cinema que se faz em vários lugares e dos vários tipos de cinema, que eu diria do ponto de vista estético, né? Que existem no Brasil e no mundo, né? Então, eu acho que a diversidade é a palavra-chave e é óbvio que a gente tem que pensar também a diversidade com qualidade, né? Você não pode ser muito leniente em termos de filmes, vamos dizer assim, que sejam muito deficientes do ponto de vista estético ou de formatação de filme, né? Você não pode ser muito leniente, porque senão você deseduca plateias que se educam nos festivais. Então, é um equilíbrio delicado, né? Que você tem que encontrar. A gente separou alguns trechos do documentário Atos, de Sérgio Morricone, sobre o artista Atos Bulcão, cuja obra é quase tão marcante na paisagem urbana de Brasília quanto a arquitetura de Oscar Niemeyer. Vamos ver?
Eu gostei muito de fazer o Teatro Nacional. Ele primeiro ia ser de azulejo, mas o Oscar disse que queria uma coisa que fosse leve e pesada ao mesmo tempo. Eu pensei em luz e sombra, portanto, em volume e sombra. O azulejo é um trabalho permanente que eu faço para os arquitetos. O meu azulejo é baseado em padronagens simples. Apenas 1 ou 2 desenhos que se combinam. É uma proporção. Com essa proporção, eu passei a fazer trabalhos em que os operários interferem. Eles é que montam o desenho da maneira que eles quiserem. O que é que está acontecendo aqui? Está sempre mudando, mas guardando a mesma proporção. 3 amarelos, 1 laranja, 3 amarelos e 1 laranja. Quando eu vi esse jornal, eu pensei que fosse um trabalho teu. Aí depois... Esse daqui parece uma máscara dessa, você vê. Outras vezes elas são mais recordações de carnaval da infância. É uma coincidência muito engraçada. Essas máscaras aqui, a ideia que eu tive delas foi em 73, no Museu do Homem, em Paris. Estava vendo peças arqueológicas nas vitrines e fiquei imaginando fazer umas objetos, umas máscaras que parecessem com aquilo. E que a pessoa ficava observando. Isso é arqueologia, falsa arqueologia. Sérgio, a sua primeira formação como arquiteto aguçou seu olhar para Niemeyer, Atos Bulcão, Lúcio Costa. A impressão que a gente tem é que Brasília parece um grande cenário cinematográfico a céu aberto. É isso mesmo? Não resta a menor dúvida. As pessoas não se dão conta, em relação ao Atos Bulcão, você colocou muito bem, sempre eu tive um interesse enorme pelos, vamos dizer assim, pelos construtores da cidade e pelas pessoas como os artistas que colaboraram com as obras de Niemeyer, principalmente, que o Atos Bulcão, por exemplo, é um colaborador de praticamente quase todas as obras do Niemeyer, tem projetos de complementação arquitetônica do Atos Bulcão. E eu resolvi fazer, eu sempre fui interessado nesse assunto, mas eu resolvi fazer o filme sobre o Atos, porque eu me dei conta que, em 1997, que não existia nenhum filme sobre o Atos Bulcão. E o Atos Bulcão, eu diria, que ele criou a identidade visual da cidade. Porque também as pessoas não se dão conta disso. O Atos está presente na vida do Brasil inteiro, mas também na brasileira, consequentemente, todos os dias. Porque você abre os jornais, o Jornal Nacional, o jornal de qualquer TV, na Câmara, no Senado, as pessoas estão sempre dando depoimentos em frente a um painel do Atos. Então, ele está onipresente na vida do brasilense, certamente, já existe um culto enorme ao Atos Bulcão pelas novas gerações, e ele está presente na vida de todas as pessoas por conta das várias obras dele espalhadas pela cidade inteira. Você teve aulas de roteiro com o mestre Jean-Claude Carrière, roteirista de A Bela da Tarde, um clássico do cinema. Como é que foi essa experiência? Foi inesquecível, né? Porque o Jean-Claude tem um método completamente heterodoxo, não dá para explicar, mas ele se baseava muito em rituais do Xingu, isso mesmo. Ele botava a gente numa roda para a gente interagir e depois separava por grupos. Nessa roda você acabava... inclusive tinha muito toque, né, como se fosse um laboratório de teatro, e depois ele nos fazia sentar em pequenos grupos para elaborar roteiros. E isso fazia uma diferença enorme. E ele dava pouca importância, é claro que dava alguma importância, vamos dizer assim, para uma técnica muito, muito dura de elaboração de roteiro. Ele era muito solto nesse aspecto, porque ele achava que cada filme exigia um tipo de procedimento na hora de elaborar um roteiro. Então, isso é muito importante, embora eu, como professor de roteiro, eu dou uma técnica bem direitinha para os alunos, para eles começarem a elaborar os seus roteiros. Você trabalhou muitos anos junto à Unesco, produzindo filmes educativos. Qual a sua visão sobre o potencial do audiovisual para a educação? Enorme, enorme. Esse projeto era um projeto da Unesco com o Centro, como é que era o nome? Centro de Tecnologia Educacional
ligado à Fundação Educacional, onde depois eu acabei me vinculando. E a gente fez dezenas e dezenas de filmes educativos, como complementação da aprendizagem, e isso eu acho fundamental, como eu acho que as pessoas hoje têm muita consciência disso, de que o audiovisual ele contribui, não que sejam filmes educativos descritivos daquilo que você vê nas aulas. Eles têm que ser uma complementação mesmo, ele tem que abrir o horizonte do estudante para uma disciplina específica. Então, ele tem que ir além da disciplina específica para que a pessoa, através de uma reflexão que é produzida pelo audiovisual, melhore a sua compreensão do conteúdo específico. Como é que essas experiências tão variadas no cinema se expressam na sua atuação como professor? Eu dei aula durante 20 anos nesse Espaço Cultural 508 Sul, que hoje se chama, que é o endereço, né? O nome era o endereço, e agora se chama Espaço Renato Russo. E eu dava aula de tudo, de cinema brasileiro, história do cinema brasileiro, história do cinema mundial, grandes movimentos como neorrealismo, expressionismo, tudo isso. E nas aulas de roteiro, justamente, eu usava muito dos ensinamentos do Jean-Claude Carrière, no sentido de que você, para produzir um bom roteiro, você tem que interagir com outras pessoas. Quer dizer, você não pode ter a sua ideia genial e ficar por isso mesmo. Então, a gente fazia o grupo trabalhar muito estreitamente e botar em conflito as suas ideias e, a partir de um consenso, você elaborar um roteiro através do instrumental específico na elaboração de roteiro, porque existe uma técnica muito, vamos dizer assim, consagrada para se fazer um roteiro. Eu diria aqui o modelo aristotélico, começo, meio e fim, mas existem outras maneiras, outros formatos de roteiro. Eu chamaria atenção para o cinema iraniano, que não tem essa coisa de começo, meio e fim, que progride para um clímax, né? Chamado modelo aristotélico. Ele é completamente diferente. Então, você tem que apresentar para os alunos vários modelos de construção de roteiro para que ele decida qual que é mais adequado para aquilo que ele quer fazer. Muito obrigado pela sua presença aqui no Tela Aberta, Sérgio. Eu que agradeço a vocês. Obrigado por essa oportunidade. Obrigada a você também que está com a gente até agora. A gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.